Graça e paz, queridos. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus para as nossas vidas. E hoje a nossa reflexão ela está no Evangelho de Marcos, Evangelho segundo Marcos, no capítulo 6, dos versos 30 ao 34. E nós vamos falar de um episódio muito significativo. E de facto, este texto, o que muitas vezes é destacado, é visto, é trabalhado, é desenvolvido, é de facto o sobrenatural. E não é incomum, muitas vezes, nós nos deslumbrarmos com o sobrenatural. Mas eu quero olhar para este texto e destacar aqui algo que me chamou muita atenção. A forma como Jesus se compadece da multidão e o que Jesus faz por se compadecer da multidão. Marcos capítulo 6, vamos ler do verso 30 ao 34. Diz assim a palavra de Deus. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. E passou-lhe a ensinar muitas coisas. Queridos, mais uma vez, é bem verdade que existem fatores que despertam a nossa atenção ao nos depararmos com as Escrituras. E de facto, naturalmente, o que salta mais aos nossos olhos, a maioria das vezes, é sem dúvida o sobrenatural. É aquilo que está distante de nós, é aquilo que parece improvável, é o sobrenatural. E isso não é incomum, ok? Não é incomum. A própria criação, a forma como a palavra de Deus apresenta para nós o início de todas as coisas, Deus dando forma àquilo que não tinha forma, Deus promovendo vida àquilo que não tinha vida, criando aquilo que não existia ainda, dividindo e separando o dia da noite, o céu da terra, a terra do mar. Isso é sobrenatural e de facto prende a nossa atenção, nos faz olhar para Deus como que rendidos diante de tão elevado poder, soberania e sabedoria, não é verdade? De facto, todo o Antigo Testamento nós vemos Deus se revelando e comunicando aos homens quem Ele é, comunicando os seus atributos, comunicando o seu querer. Mesmo com a queda do primeiro homem, mesmo com a queda do homem, nós vemos Deus providenciando e preparando o caminho para o perdão, o caminho para a reconciliação. A forma como Deus cuidou do seu povo, a forma como Deus zelou pelas suas promessas, dando-as primeiramente aos patriarcas, a forma como Deus cuidou, amou, exerceu o juízo, as promessas, a lei, os profetas, tudo isto
é incrível e sobrenatural. A forma então como Deus liberta os israelitas do Egito. A forma então como Deus guarda agora esse povo. Como Deus guarda as suas vestes, o seu calçado, alimentando esse povo, falando então por intermédio de Moisés. Isto nos chama a atenção. São coisas sobrenaturais. Ou um profeta como Elias, que Deus usava de uma forma assombrosa, ressuscitando o filho da viúva, orando por fogo no céu. Homem que ora para que Deus cerre os céus durante 3 anos e meio, não chove. Um jovem como Davi, que enfrenta um gigante, que enfrenta um Golias e permanece de pé. Um Sansão tão forte, tão poderoso, capaz de destruir milhares e milhares de filisteus. Sobrenatural. Eu sei que tudo isso desperta a nossa atenção. Isso é realmente incrível, é realmente absurdo, é realmente escandaloso. E tudo isso demonstra Deus, realça Deus e nos faz olhar para Deus e temê-lo. Ver a sua grandeza, ver o seu poder, ver a sua supremacia, ver a sua soberania. Ele é dono de tudo, Senhor de tudo, tem o controle absoluto sobre todas as coisas. E de facto, quando nós pensamos em Jesus, o que vem inicialmente à nossa mente, mais uma vez, é sem dúvida o sobrenatural. É olhar para o Jesus que andou sobre as águas, o Jesus que ressuscitou Lázaro, o Jesus que deu vida à filha de Jairo, o Jesus que deu vida a Tabita, o Jesus que assistiu à sogra de Pedro, que curou aquela mulher que estava com uma hemorragia há 12 anos, o Jesus que curou o cego Bartimeu, o Jesus que libertou aquele endemoniado gadareno. E é incrível e impressionante, porque nós vemos a glória de Deus na pessoa de Cristo. Nós vemos o poder de Deus, a virtude, o poder que emanava de Cristo. Nós temos vários relatos e testemunhos nas Escrituras que evidenciam tudo isso sobrenatural, meus irmãos. É verdade. E de facto, hoje, nós estamos em um texto que naturalmente, quando nós damos sequência a esse capítulo, o que salta aos nossos olhos é sem dúvida o sobrenatural. É sem dúvida a multiplicação dos pães e dos peixes. É a forma como Jesus alimentou uma multidão num lugar deserto. Em um ambiente, queridos, impossível de suprir todo aquele alimento para aquele povo e de matar a fome, de saciar aquele povo num deserto. Naturalmente, que mais uma vez eu quero deixar claro que não é incomum, ok? Não é incomum nós darmos mais atenção aos milagres, ao sobrenatural. E aqui este capítulo é um exemplo claro disso, está bem? Mas é importante, queridos, nós darmos atenção a todo o texto. E isso vale até mesmo para os textos mais complexos, para os textos mais difíceis. Porque se assim não for, nós continuaremos lendo as Escrituras e dando atenção àquilo que nós queremos, àquilo que nós nos identificamos, àquilo que nós fascinamos. E quando isso acontece, nós passamos a desprezar as pérolas e a preciosidade que toda a Escritura oferece para nós. Então nós não podemos ficar só com partes da Escritura que nos agrada e rejeitar as restantes, porque isso não é válido. Isso é mais ou menos o que a religião e os religiosos fazem. Aceitam aquilo que lhes agrada e rejeitam aquilo que os contraria, aquilo que os desagrada. Mas vamos lá, vamos entrar no nosso texto, vamos pensar, nos focar aqui no nosso texto. Jesus, ele já tinha iniciado o seu ministério
Jesus já havia escolhido os seus discípulos. Jesus já havia comissionado os seus discípulos e lhes dado poder e autoridade. E eles foram então para uma missão que Jesus havia os comissionado, para que eles pregassem o arrependimento e libertassem muitos daqueles que estavam endemoniados e curassem muitos daqueles que estavam doentes. O verso 30 nos mostra o seu retorno, a sua volta. Eles foram, mas eles voltaram à presença do Mestre. E ali então, quando eles encontraram o Mestre, quando eles chegaram até o Mestre depois dessa comissão, eles passaram então a testemunhar os seus feitos, aquilo que havia acontecido. Eles passaram a relatar tudo aquilo que haviam feito e ensinado. A grande realidade é que esses homens chegaram deslumbrantes. Afinal de contas, os demónios os obedeciam. Eles contemplaram o poder de Deus, eles contemplaram a glória de Deus, eles foram em nome de Deus, eles foram em nome do reino de Deus. Falaram, proclamaram esse reino. E de facto, isso é algo sublime. Falar do reino, ser arauto do reino, poder de alguma forma ser útil ao reino. De facto, é algo que dinheiro nenhum pode oferecer. É uma alegria indizível. Então, estes homens se sentiram alegres, não só por isso, mas também pelos sinais e pelas maravilhas que foram feitos por meio deles. Sinais e maravilhas foram feitos por eles. Interessante notar que no verso 31, Jesus lhes disse: vinde a repousar um pouco à parte, num lugar deserto. E o escritor Marcos realça que eles não tinham tempo nem para comer. E ele explica porquê. Por causa da quantidade de pessoas que iam e vinham. Pessoas essas que os seguiam para onde eles fossem. Uma multidão indo e vindo até eles. Então nós sabemos que grandes multidões marcaram o ministério de Jesus. Por onde ele passava, Jesus era cercado por essas multidões. E aqui nós notamos que eles procuravam agora um momento de descanso. Isso denota também para nós a humanidade de Jesus. Jesus é Deus, Jesus é 100% Deus, mas Jesus também é 100% homem. E como homem ele tinha necessidades. Como homem ele ficava cansado, ele tinha sede, ele tinha fome. Aqui também denota algo importante, porque estes mesmos discípulos que foram escolhidos por Jesus, que foram enviados por Jesus, eles não eram só aqueles homens que eram vistos a trabalhar, eles não eram só aqueles homens que eram vistos a pregar, eles não eram somente aqueles homens que eram vistos a orar pelo povo de forma pública, mas também eram homens que estavam no secreto com Jesus. Eram homens que tinham intimidade com Jesus no secreto. Eram homens que eram discipulados e instruídos pelo Mestre no secreto, longe dos holofotes, longe da via pública. Notem que aqui, neste preciso momento, eles estavam sozinhos com o Mestre. Foi no secreto, longe dos holofotes, que estes homens foram preparados e experimentados. Foi no secreto que eles também foram preparados para o seu futuro ministério, que começaria em Atos, após a ascensão de Jesus aos céus. É claro que eu não estou dizendo que não foi importante eles verem com os seus próprios olhos e contemplarem o próprio ensino de Jesus para as multidões e para eles. A instrução, a forma então como Jesus se dirigia ao povo, a forma como Jesus agia perante o povo, de forma pública. Claro que ali eles estavam adquirindo experiência também. Mas foi sem dúvida, queridos, no secreto que acontecia o verdadeiro discipulado. E a verdadeira preparação foi no secreto. Infelizmente, hoje
As pessoas, elas querem aparecer. As pessoas, elas querem ser alguma coisa. Mas elas não têm uma vida no secreto. Elas querem aparecer. Elas querem ser alguma coisa. Sem ter uma vida no secreto. Sem ter uma vida de discipulado no secreto. Aqui, os primeiros discípulos, estes discípulos, apareceram realmente. Eles foram vistos realmente cooperando para o reino. Eles foram comissionados pelo rei do reino. Mas de facto, aquilo era o resultado ou a consequência das suas vidas no privado. Isto é uma crítica. Hoje, a maioria de nós quer o púlpito. Todos querem o púlpito, todos querem o altar, todos querem aparecer. Mas o pior de tudo é que não existe nenhuma vida privada, não existe uma vida secreta, não existe uma vida oculta com Jesus. O púlpito, o altar, deveria de facto ser consequência de uma vida íntima e secreta longe dos holofotes e não o contrário. Aliás, o deserto, o secreto, o se retirar, marca e reflete muito bem o ministério de Jesus e o próprio ministério dos próprios discípulos. E como nós temos muito para aprender. O verso 32 nos mostra que eles se retiraram no barco para um lugar solitário. Já o verso 33 mostra-nos que muitos viram-nos partir e ao reconhecer Jesus e os seus discípulos, apressadamente passaram a segui-los, ao ponto de chegarem a esse lugar deserto, para onde Jesus e os seus discípulos iam descansar primeiro do que o próprio Jesus e do que os próprios discípulos. Eles queriam descansar. Mas a multidão seguiu eles e chegou no sítio primeiro do que eles. Imaginem então esta cena. Eles estão querendo descansar um pouco. Eles procuravam, se retiraram para uma zona deserta. Mas agora, ao serem vistos, passam a ser seguidos ao ponto desta multidão chegar primeiro do que eles. Agora eu pergunto, que tipo de sede e fome tinha esta multidão? O que é que esta multidão estava procurando em Jesus e nos seus discípulos? O que estava fazendo-os seguir? Qual a intenção do coração destes jovens, destas mulheres? Qual a intenção e a motivação do coração desta multidão? Os evangelhos nos mostram com clareza que estas multidões, elas queriam os milagres. Estas multidões, elas queriam os sinais, elas queriam ser saciadas. Mas a grande realidade é que elas não estavam preocupadas com a sua condição espiritual. Elas não estavam preocupadas com os seus pecados. Elas não estavam preocupadas com a sua condição eterna diante de Deus que é justo e santo. Mas esta pergunta vale também para nós. E nós? O que nos motiva em Deus? O que nos motiva em nossa fé, em nosso credo, em nossa confissão em Deus? O que nos motiva a ir à igreja? O que nos motiva a congregar? O que nos motiva a cultuar? O que nos motiva, semana após semana, estar em uma comunidade local, diante de um culto público? Qual a intenção em nosso coração? Que tipo de sede e fome temos nós? Bom, esta multidão, de facto, abandonou algo na sua vida, naquele momento, por quererem alguma coisa de Jesus, ao ponto de chegarem primeiro no local para onde eles iam. E nós já sabemos que a motivação deles estava no sobrenatural. Eram os milagres, era a comida, era o sobrenatural. Mas e nós? O que nos motiva?
Sabem, é possível nós estarmos no sítio certo, mas com a motivação errada. Aconteceu com eles e pode também acontecer com qualquer um de nós. É possível nós estarmos no sítio certo, mas com uma motivação errada. Nós podemos muito bem ser membros de uma igreja, fazer parte de uma igreja, mas é um sítio certo, mas ter a motivação errada. É possível nós estarmos no culto, culto após culto, mas não estar preocupados se Jesus está presente, se a sua palavra está presente, se o seu ensino está presente, se a nossa adoração é agradável a Ele, aceitável perante Ele. É possível nós estarmos em um ambiente religioso e espiritual, mas tendo uma motivação totalmente desonesta, sem estar preocupados com a nossa condição espiritual, sem estar preocupados com a nossa condição pecaminosa, mas apenas à procura de um escape, de um milagre, de um sinal. Este povo estava assim. Eles não estavam preocupados com o seu pecado. Eles não estavam preocupados com a sua condição espiritual. Eles estavam em busca do sobrenatural. As suas motivações estavam no sobrenatural. Mas agora eu peço realmente a vossa atenção para o verso 34. Para a forma como Jesus olha e lida com esta multidão. Porque isto é sem dúvida aquilo que eu quero destacar mais dentro deste texto. O texto nos diz: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Só até aqui. Pelo menos por agora. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Queridos, notem a postura de Jesus diante daquela multidão. Jesus é 100% Deus. Jesus é 100% divino. Jesus é onisciente. Jesus conhecia a intenção e a motivação do coração destas pessoas. Ele sabia o que estas pessoas esperavam dele. Jesus sabia que onde eles estavam não havia comida. Jesus sabia que aquela multidão iria ter fome. Ele sabia também que humanamente não seria possível alimentar aquela multidão. Tudo isso Jesus sabia. Ele conhecia a sede e a fome daquele povo. O que os trouxe ali, quais seus pensamentos, quais suas motivações, quais as suas intenções. E de facto nós sabemos que foi neste ambiente que Jesus fez, ou que Jesus faria a multiplicação sobrenatural dos pães e dos peixes. E de facto é isto que nos salta à vista. Mas queridos, atentemos para os detalhes que Marcos menciona, que nem sempre é destacado. Mas, para mim, Fábio, é o que mais me impressiona. A forma como Jesus vê o povo. Jesus se compadeceu deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Fábio, o que significa isso, ter compaixão? Ter compaixão é sentir um peso. É um sentimento de pena, de tristeza, de angústia pela situação do outro. Na linguagem bíblica expressa um dos atributos de Deus, onde Deus, por causa da sua compaixão pelo homem, ele demonstra então agora o seu amor e o seu cuidado. Onde então por várias vezes a Escritura mostra Deus como alguém que se compadece do seu povo. E ao se compadecer do seu povo, ele ouve as suas orações, ele perdoa os seus pecados, ele responde à oração do povo, ele oferece consolo e escape. Isso reflete a compaixão. É uma expressão da compaixão de Deus. E aqui Jesus expressa esse sentimento.
de compaixão. Ele se compadece agora do estado espiritual daquela multidão. Jesus está olhando para aquela multidão, queridos. E Jesus está vendo como que ali está ovelhas, uma multidão de pessoas, uma multidão de ovelhas sem pastor. Claro que aqui encontramos uma metáfora que descreve pessoas que estão desorientadas, desamparadas, sem direção, sem liderança espiritual. Naturalmente que no natural, uma ovelha sem pastor é uma ovelha perdida. Okay? É uma ovelha confusa, é uma ovelha que não sabe para onde ir ou como se proteger. E por causa disso, essa ovelha está em risco. A sua vida é um risco. Em Números 27, 17, o povo de Israel é comparado a ovelhas sem pastor, pedindo a Deus um líder que os guiasse. Em 1 Reis 22, 17, o profeta Miqueias descreve o povo de Israel disperso com ovelhas sem pastor devido à ausência de um líder justo. Naturalmente que para nós esta é uma linguagem estranha, ovelha e pastores, não é? Mas para os israelitas não era. Eles sabiam muito bem o seu significado. E Jesus se compadece. Jesus aqui representa o bom pastor. E ele, como bom pastor, ele vai agir como pastor do povo de Deus. E aqui está o ponto. Por Jesus se compadecer, por ele sentir a verdadeira necessidade do povo, o que Jesus faz, como Jesus lida com isso, o que Jesus faz. O texto diz-nos que por causa disso Jesus passou a ensinar-lhe muitas coisas. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Queridos, notem bem, o facto de Jesus ter sentido compaixão desta multidão, ao reconhecer o seu estado caído, ao reconhecer o seu estado espiritual, ao reconhecer a sua morte espiritual, isso fez com que Jesus passasse a ensinar aquela multidão. Por favor, escutem bem isto. Nós vivemos um tempo onde o ensino, onde a pregação, ela é de facto totalmente desprezada, onde muitas vezes existe uma tentativa diabólica e desonesta de divorciar o sermão, a mensagem, a pregação do amor e do cuidado de Deus. E eu convido vocês a olhar para isto, para este texto. Olhem aqui o papel do ensino. Olha o que Jesus fez depois de sentir pesar pela condição do povo. Ele se compadeceu, ele sentiu peso pela condição do povo. E por isso ele passou a ensinar o povo. Eu pergunto porquê Jesus passou a ensinar o povo. Porque Jesus sabe que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Porque Jesus sabe qual o papel do ensino. Porque Jesus sabe a importância do ensino, porque Jesus sabe que é o ensino que fará toda a diferença na vida de homens e mulheres. É o ensino que fará toda a diferença na vida de pessoas. E nós vivemos, de facto, em um tempo onde a igreja ela virou uma ação social, onde as pessoas elas estão procurando a igreja pelo pão. Elas estão procurando a igreja pelas cestas básicas, para suprir as necessidades físicas. Entenda bem, eu não estou dizendo que nós não possamos ajudar, que nós não possamos auxiliar pessoas, que nós não possamos socorrer os necessitados. Mas a igreja, escute bem, a igreja não é uma ação social. A igreja ela não foi estabelecida por Cristo para ser uma ação social. E hoje, muitas comunidades perderam de vista a missão de pregar o Evangelho para alimentar pessoas. Mais uma vez,
Entenda bem, eu não estou desprezando as necessidades do nosso próximo. Eu não estou desprezando os necessitados. Mas mais importante que o pão da terra é o pão vivo que desceu do céu. Porque todo aquele que comer do pão da terra voltará a ter fome. Nunca será saciado. Mas quem comer do pão do céu será saciado para sempre e não voltará a ter fome, porque esse pão fará nele morada eterna. Queridos, hoje nós valorizamos mais aqueles que saem à rua para levar comida do que aqueles que saem à rua para pregar o Evangelho, para evangelizar pecadores. E ainda dizemos, levar o alimento é pregar o Evangelho. Levar o pão é pregar o Evangelho. Meus irmãos, por favor, ouçam bem. Não, isso não é pregar o Evangelho. Isso é falácia. Isso não é pregar o Evangelho. Porque se eu levar o pão somente e não pregar o Evangelho, não ensinar, não apresentar Cristo e o arrependimento aos homens, esse pão físico, ele não vai produzir nada na vida desse homem e dessa mulher, nem tampouco vai ter proveito na sua eternidade. Então, esmolar, ajudar, servir, abençoar, alimentar são coisas úteis e são coisas importantes, mas elas continuam sendo secundárias. Pois se elas não caminharem com a pregação do Evangelho primeiramente, elas não vão servir para nada. De facto, Jesus alimentou esta multidão. Jesus saciou a sua fome. É uma verdade. É um facto. Mas antes disso, o que antecedeu? Jesus ensinou-lhes muitas coisas. Meus queridos, nós precisamos dar primazia ao ensino. Nós precisamos dar primazia à pregação. Nós precisamos dar primazia à exposição das Escrituras. Entender o poder das Escrituras. Entender a eficácia, a suficiência, a autoridade que isso tem na vida daqueles que vão ouvir a palavra de Deus como sendo a palavra de Deus. Jesus se compadeceu do povo. Jesus amava o povo. E por isso que ele fez. Jesus foi até eles. Jesus esteve perto deles. Jesus curou pessoas. Jesus fez sinais e maravilhas. Tudo isso é uma verdade. Mas, queridos, meu irmão e minha irmã, o que marcava sempre o início era, sem dúvida, o ensino, a pregação, a advertência, a instrução. Sabem, sentir compaixão pelas pessoas e não ensiná-las, não pregar para elas, não apresentar Cristo e seu Evangelho a elas, mostra incoerência e falta de amor. Nós temos invertido. Nós temos invertido tudo. Nós podemos, de facto, fazer caridade. Nós podemos alimentar multidões, podemos vestir pessoas, podemos fazer tudo isso. Mas, se isso não for acompanhado da pregação do Evangelho, do chamado ao arrependimento, isso será simplesmente em vão. Será apenas sacrifício tolo. Porque, mais uma vez repito, a igreja, ela não foi chamada para isso, mas ela foi chamada para pregar o Evangelho, para ensinar o Evangelho, para batizar e discipular. Ela pode sim servir a cidade, ela deve servir a cidade, ela deve servir o povo, ela deve servir os necessitados, ela deve ajudar, mas sem negociar os seus valores, sem negociar a sua mensagem de urgência, essa mensagem de arrependimento, essa mensagem da cruz, essa mensagem que chama então e que traz o senso de um Deus que é santo e justo, que não deixe de punir e condenar os pecadores pela sua retidão e pela sua imensa justiça e fidelidade a Ele próprio. Então nós devemos fazer como Jesus, olhar como Jesus olhou,
ver como Jesus viu, sentir o que Jesus sentiu, tendo a mesma forma de compaixão que Jesus teve, ao ponto de ir, ao ponto de atender pessoas, ao ponto de estar próximo sim de pessoas, mas com uma finalidade: levá-los a Deus, dando-lhes a conhecer o caminho, dando-lhes a conhecer a porta desse caminho que é Cristo, apresentando a esses as verdades desse caminho, as consequências desse caminho, ensinando a valorizar o ensino, ensinando a valorizar a palavra, ensinando a valorizar a instrução, porque é ela, e só ela, que nos faz sábios, é ela que nos faz não errar, é ela que nos educa, é ela que nos fortalece, é ela que nos encoraja, é ela que nos estimula, é ela que nos adverte, é ela que nos chama a atenção, é ela que nos exorta, é ela e por meio dela que nós somos santificados e transformados, é ela e por meio dela que nós somos conformados à imagem e semelhança de Cristo. É ela que nos abre os olhos, é ela que nos dá entendimento pelo Espírito Santo. Queridos, ela não é só importante na hora de nos levar até Cristo, mas é ela e por ela que nós passamos a conhecer mais Cristo, a querer mais Cristo, a desejar mais Cristo. É ela que nos mantém em Cristo, é ela que nos faz fortes e capacitados a Cristo, é ela que nos faz perseverar em Cristo até ao final das nossas vidas. Portanto, abraça a palavra, tenha estima pela palavra, valoriza a palavra, ama a palavra, ame pessoas. E por amar essas pessoas, ajude, sim, essas pessoas, mas prega a palavra, ensina a palavra, siga o exemplo de Cristo. Ele se compadeceu e por se compadecer ele passou a ensinar aquela multidão. Sim, você deve servir a sua família, deve servir a sua igreja local, deve servir o seu próximo, mas nunca sem a palavra, nunca sem o ensino. Não se deixe levar por esses movimentos que enfatizam tanto e imensamente o lado social e desprezam a alma dos homens, a condição pecaminosa dos homens, a rebelião e inimizade desses homens para com Deus. Sem a pregação do Evangelho, ninguém pode ser salvo, por mais alimentado, por mais saciado e por mais cuidado que seja. Então Deus nos ajude e Deus nos dê entendimento sobre tudo isto. E lembre-se bem, a maior ajuda, a maior demonstração de amor, misericórdia e compaixão está em pregar o Evangelho. O resto é secundário e consequência. Ninguém se voltará para Cristo por comida. Ninguém se voltará para Cristo por roupa. Ninguém se voltará para Cristo por outra necessidade. Porquê? Porque se assim for, Cristo nunca será suficiente. A cruz de Cristo nunca será suficiente. E o grande problema está precisamente aqui. Se não é só Cristo, então é alguma coisa mais Cristo. E corremos o risco de estar levando as pessoas para o engano, mais pessoas para o inferno do que para o céu. Então, o meu conselho para si é: não siga as multidões, não siga esses movimentos, não se deixe levar por isso, mas siga Cristo e a Escritura. Ouça a sua voz, fale dele, anuncie ele, ajude, contribua, mas não deixe de pregar o Evangelho. Jesus se compadeceu do povo e porque Jesus se compadeceu do povo, Jesus passou a ensinar-lhes muitas coisas. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude, que Deus nos dê entendimento sobre tudo aquilo que nós falamos e que isto tenha peso e influência em nós e em nossa vida, na forma como nós vemos o mundo
e na forma como nós entendemos o nosso papel e a nossa responsabilidade como igreja. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.